Começa falando da Série A1 do Campeonato Paulista. O Red Bull não conseguiu vencer o São Bento em casa e se complica na briga por uma vaga nas oitavas de final. Para o Red Bull, só a vitória importava. 3 pontos ajudariam o Toro Louco a se aproximar do Santos no grupo D. E isso pode ter influenciado a pontaria do time. A bola estava ganhando asas demais. Os chutes teimavam em sair por cima do gol. O zagueirão Anderson Marques também mandou por cima. Até a bola que levou perigo saiu por cima do gol. O pessoal do São Bento também não estava com a mira muito calibrada. O Bentão até que marcou, mas o juiz deu impedimento. E o jogo acabou assim, 0-0. Um empate que complica as ambições do Toro Louco. Sem vencer, o time não conseguiu se aproximar do Santos, líder do grupo D. O Red Bull continua fora da zona de classificação. E na próxima rodada, enfrenta a Ponte, aqui no Moisés Lucarelli. O prejuízo do empate é muito menor do que o prejuízo de muitos outros resultados que a gente deixou de conquistar em casa, né? São Bento é um time de Série B, é um time que assim apresenta uma proposta de jogo que é difícil de jogar contra, né? Então, na verdade, assim, ainda que seja em casa, é um jogo que empatar contra o São Bento não é algo fora da curva. Também teve clássico. Santos e Corinthians empataram em 1-1 no Pacaembu. Faltou energia por quase 1 hora e a partida também foi marcada por polêmica de arbitragem. Bandeirão rasgado, confusão, defesas incríveis, apagão de quase 1 hora e um pênalti não marcado. Esse clássico tenso, o mais longo dos últimos tempos, começou com um gol de quem? De quem ninguém esperava. O volante René Júnior acertou um chutaço que surpreendeu o goleiro Vanderlei. O do René foi uma bola desviada, né? A gente até tá comentando, acho que o Cita falou que pegou no rosto dele, se eu não me engano, a bola e acabou indo pro outro lado, mas isso acontece, é coisa de futebol. E o Santos sem o Gabigol, suspenso camisa 10, viu de fora que nada dava certo para o time. O mais perto no primeiro tempo foi esse quase gol, bola na rede do lado de fora. O Santos foi obrigado a passar quase o jogo inteiro atrás do empate e conseguiu justamente depois do apagão. A energia acabou no Pacaembu na metade do segundo tempo. Foram quase 50 minutos de bola parada. Na volta, sabe quem apareceu? Esse moço aí, ó, de 21 anos, que o Santos não deixou dar entrevista. O nome? Diogo Vitor. Foi decisivo depois dessa jogada. A bola sobrou no pé do rapaz e ele mandou essa sapatada. O empate foi aos 41 minutos. Aos 45, teve essa falta para o Santos. O pênalti não marcado pela arbitragem. Não sabe se o árbitro estava tão perto, né? Se ele acabou não vendo. Sabe também se o bandeirinha poderia ter ajudado ele ou não, mas é passar também, não adianta ficar lamentando não, né? Pois é, no primeiro Santos e Corinthians de 2018, o que voltou mesmo foi só a energia. Já o pênalti, quem sabe na próxima. Não é só isso não, vamos ver também os outros resultados da rodada. O São Paulo venceu o Linense de virada, 2-1 no Gilbertão. Ferroviária e Mirassol empataram em 2-2 na Fonte Luminosa. O Santo André perdeu para o Botafogo de Ribeirão Preto em casa por 1-0. E o Novo Horizontino venceu o Ituano em Novo Horizonte por 3-2. Daqui a pouco ainda tem Ponte Preta e Bragantino pela 10ª rodada do Campeonato Paulista da Série A1. O jogo vai ser aqui em Campinas e os dois times precisam vencer para entrar na zona de classificação dos respectivos grupos. Quem está lá no Moisés Lucarelli é o Heitor Fredo. A gente já sabe que a gente está na reta final aí, né, Heitor? Como é que está a expectativa para esse jogo de hoje? Boa noite. Boa noite, Carolina. Boa noite a você que acompanha o SP Record. Pois é, agora é reta final de Campeonato Paulista. Não tem mais jeito. Quem quiser se classificar tem que somar pontos. Depois do jogo de hoje entre Ponte Preta e Bragantino, vão faltar apenas mais 2 rodadas. Só que os dois times da nossa região vivem um dilema. Ao mesmo tempo que buscam a classificação, também tem que somar pontos para evitar a entrada na zona de rebaixamento. A Ponte Preta está mais próxima, com 10 pontos, só que também está colada na zona de classificação. Quem vencer aqui hoje dá um passo para não cair e empurra o rival um pouco mais para baixo e, mais do que isso, fica próximo à classificação.
Aí entram os problemas. O técnico Eduardo Batista não conta hoje com o João Vitor, que recebeu o 3º cartão amarelo na última rodada, e com o Felipe Saraiva, atacante, com o meio-campista Thiago Real e com o também atacante Felipe Cardoso. Os 3 estão machucados. O Marcelo Veiga, pelo lado do Bragantino, não tem o Lázaro, que foi expulso, não tem o Everton, lateral direito. Então são 2 times diferentes em busca da vitória. Às 8h30 da noite, um pouco mais tarde, em São Paulo, tem o confronto entre Palmeiras e São Caetano. São Caetano é concorrente da Ponte Preta. Então a Ponte também torce um pouco para o Palmeiras na noite de hoje, viu, Carolina? Quer dizer que a noite é decisiva para a Ponte Preta. Heitor, obrigada, boa noite para você. Com o duelo regional, Guarani e Rio Claro ficaram no empate no Brinco de Ouro da Princesa. O resultado mantém o Bugre na vice-liderança, mas com uma pontuação pouco confortável. A vitória já estava bem encaminhada. A zaga do Rio Claro bateu cabeça. Bruno Mendes brigou com o zagueiro e bateu na saída do goleiro. 1-0 Guarani. Pelo outro lado, o Rio Claro queria uma chance de sair do meio da tabela. E essa chance veio depois de outro vacilo, mas dessa vez da zaga do Guarani. Lucas aproveitou e mandou por cima do goleiro Bruno Brígido aos 41 do segundo tempo. O Guarani ainda tentou voltar a dominar o placar, mas o jogo acabou assim, 1-1. Mesmo com o empate, o Guarani garantiu a vice-liderança do campeonato. Só que o Bugre fica com os mesmos 19 pontos de Sertãozinho e Penapolense. O empate, creio que foi justo até pelo rendimento das 2 equipes. Foi um grande jogo na minha modo de ver. Sofremos esse gol, mas é continuar o trabalho, buscar o resultado diante da Inter de Limeira agora. Não para por aí, então vamos ver os outros resultados da Série A2. O 15 de Piracicaba foi até Votuporanga e venceu o time da casa por 2-1. O jogo entre Sertãozinho e Inter de Limeira terminou com 7 gols. A Inter perdeu por 4-3. Também teve time da região em campo pela Série A3, então vamos aos resultados. O Atibaia venceu o Mantiqueira por 3-0. O Capariano foi até Rio Preto e venceu o time da casa por 2-1. Olímpia e Mojimirim empataram em 1-1. Mesmo resultado de Velo Clube e União Barbarense. Já o Rio Branco perdeu por 3-0 em Marília. Vamos deixar o futebol de lado um pouquinho? O primeiro turno da Liga de Basquete Feminino terminou nesse fim de semana, então vamos aos resultados. Com 8 pontos nos últimos 2 minutos, o Blumenau venceu o Catanduva por 66-62. Na disputa pela vice-liderança, o Sampaio Corrêa venceu o Santo André por 1 ponto de diferença, 56-55. Placar apertado também na vitória do Uninassal em cima do São Bernardo, 73-71. Com os últimos resultados, o primeiro turno da LBF terminou assim. Veracruz Campinas lidera a tabela com 100% de aproveitamento. Sampaio Corrêa é vice-líder com 75%. Santo André e Uninassal estão empatados em terceiro lugar com 62,5%. Já São Bernardo, Ituano, Blumenau e Presidente Venceslau ficam com o quinto lugar com 37,5%. Já o Catanduva, que não venceu nenhuma vez, terminou o primeiro turno em último lugar com 0% de aproveitamento.